Estamos juntos mais uma vez. Como é bom nós estarmos daqui, junto com vocês aí, onde quer que você esteja, no horário que for, porque afinal de contas, a tecnologia tem nos aproximado e como nós somos gratos a Deus por essa alegria que é a tecnologia, porque afinal de contas, com isso, ó, a gente pode estar pertinho da doutora Esli Carvalho, sugando dela para a gente aprender um pouquinho mais. Muito obrigada, viu, doutora Esli? Eu que agradeço, Marcelo. Eu gosto demais da gente poder bater esse papo, conversar, explicar as coisas, pensarmos juntas, né? Muito bom mesmo. Afinal de contas, sem sanidade não há santidade. E a doutora Esli falou aqui, né, sobre o pensar. A Bíblia já fala sobre a renovação da nossa mente. Funciona por aí. E nos nossos últimos episódios, a gente tem falado sobre a questão do divórcio. E no último, a doutora Esli já deixou assim um gostinho, né? De que a gente já falaria agora sobre a questão do novo casamento. Passei pelo divórcio, passei por um processo, já entendemos aqui com a doutora Esli que durante um ano é bom não fazer o que eu vou chamar de movimentos bruscos, né? Gostei. Contém os Muito seus bom, movimentos Marcela. bruscos, né? Durante um ano, para você poder se estabilizar, conseguir olhar essas suas farpas interiores, todo esse contexto de conflito, mas aí, de repente, chegou esse tempo aí e você está entendendo de um novo casamento. Quais são os sinais, doutora Esli, que podem indicar que essa pessoa está preparada para um novo casamento? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Delicada, porque também cada pessoa, né, tem a sua medida também, né? Eu acho que, assim, quando a gente não fica olhando para trás, a não ser para resgatar o que a gente aprendeu, né? Uma vez eu estava na terapia, eu me lembro assim, a terapeuta disse assim, e aí agora? Eu disse, olha, eu estou cansada desse assunto. Eu não quero mais olhar para trás, eu quero começar a olhar para frente. E ela disse assim, tem alguma coisa que você quer levar junto com você antes de ir embora? E eu pensei assim, e eu vi como se fosse uma porta. A gente estava fazendo psicodrama, e era como se eu estava vendo uma porta, assim, né? Que eu ia fechar. Né? E eu olhei assim, não, tem duas coisas que eu quero levar comigo. Eu quero levar minha filha, porque se é minha filha, não vou para lugar nenhum, não, não abro mão, não deixo. E eu quero levar comigo o que eu aprendi, né? E um pouco como que eu me dei conta dessas coisas e vi como que aquela porta se transformando também em Jesus, né? Jesus é a porta, né? Ele fala dessa forma, né? Ele é a porta. E foi muito importante para mim, assim, como que se eu pudesse resgatar essas coisas. E a porta fechou. E a porta fechou no passado, e essa porta é Jesus. Então, eu entrei, né, para o futuro, meu futuro, né, com as coisas que eu aprendi do meu passado, com a minha filha, porque eu não abro mão da minha filha, e Jesus, né, que fechou a porta para o passado, disse, deu, agora a gente já sarou essas coisas, já curamos essas coisas, já deu, bola para frente, né, vamos transformar essa vida, né, e ele falou para mim muito claramente, né, algumas vezes, né, eu tenho alguém para vocês, mas vai demorar, e até lá eu quero que você, né, realmente desenvolva uma vida rica para vocês duas. Né? E eu vou ter o seu marido. E ele me deu essa passagem de Isaías 54, que o Senhor, nosso Criador, é o nosso marido. E ele paga bem as contas, viu, Marcela? Ele Graças é a Deus, bom. né? Ele é o dono do ouro e da prata, não deixa faltar nada, né, doutora Esli? Não, ele é fiel para pagar. Ele entende de aluguel, ele entende de pagar a conta no fim do mês, de É, escola para menino, tudo isso. Graças a Deus nunca me faltou. Né? Às vezes eu ficava assim, ai, ai, ai. E aí aparecia mais trabalho e provisão, eu né? conseguia fechar, né? Então, eu acho que é importante a gente estar com as coisas do passado resolvidas, que é a sanidade, né? E sem essas farpas, né? Assim, que espetam. Ter essas reações inesperadas, né? A gente já não ter aquele chororô, né? E ranger de dente que a gente tinha no começo,
a gente já consegue falar desse assunto sem se desmanchar, né? E a gente consegue olhar para frente mesmo, assim, sabe? Não como uma solução, mas como uma vontade de Deus, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar para frente, aí vem outras questões que são as questões para o cristão, né? Porque existem muitas posições bíblicas, né, ou eclesiásticas em relação ao novo casamento. Né? Muitas igrejas não permitem nem sequer um divórcio, uma separação, mas outras permitem, mas não permitem um novo casamento. Então, vamos dar uma olhadinha no que se diz por aí, Marcela, e ver o que o pessoal, né, fala sobre esse assunto. Então, a gente tem, por exemplo, muito comumente, né, no nosso país, a posição da Igreja Católica, diz assim, ó, não tem forma de casar de novo. Divorciou, divorciou, paciência. Agora, casar de novo, nem pensar, né? Apesar de que há um movimento muito bonito, inclusive, né, de casais em segunda união, né, dentro da Igreja Católica, de vez em quando alguém entra em contato comigo, um trabalho muito bonito de resgate, inclusive, de bênção para as pessoas que estão vivendo bem, né, né, mas oficialmente para a Igreja Católica não tem nenhuma possibilidade. E muitas igrejas evangélicas e protestantes importaram essa posição. Nem sempre, quem sabe, para mim, é mais prudente, mas ela é uma posição bem dogmática. Olha, divorciou, acabou, nunca mais. Depois tem outras posições, outras igrejas que dizem assim, a gente pode se divorciar em certas circunstâncias, mas não em outras. Por exemplo, o novo casamento pode acontecer se o divórcio se deu por adultério, né? Porque Jesus dizia, olha, qualquer um que pegue uma mulher divorciada ou repudiada, que eu acho que é melhor a expressão, e a gente vai ver por que daqui a pouquinho, né? E casa com ela, né? Está vivendo em adultério, a não ser que seja por relações sexuais ilícitas. Então, Jesus diz assim, e a gente vê que adultério é uma das leis dos 10 mandamentos, né? Interessante, né? O adultério desmancha, né, muitos aspectos do tecido social, faz muito mal esse negócio. E as pessoas não, assim, acho que perderam a dimensão, né, do estrago que adultério faz. Mas Jesus dizia, ó, adulterou, o casamento acabou. Então, já terminou. Então, o divórcio é só oficializar o que já aconteceu. E existe também, né, o que eles chamam da licença paulina, né? Então, o apóstolo Paulo disse, olha, se a pessoa descrente quiser continuar vivendo com você, então fiquem. Mas, sabe, de pessoa descrente quiser ir embora e deixar a pessoa crente, né? Então, deixa aí, porque, afinal de contas, Deus nos ha chamado a viver em paz, né? Então, tem essa licença paulina que, assim, o outro quer ir embora, né? Então, deixa ele ir, né? Vocês se casaram, quem sabe um se converteu depois de casar, então, não fica segurando não, porque a gente não sabe se vai resgatar essa alma, a gente não sabe como é que isso vai ser, né, com os filhos. E eu acho que como Deus nos chamou a viver em paz, também, para mim, aqui falo eu, não o Senhor, né, tem a questão da violência. Eu acho que existem divórcios que precisam acontecer por uma questão de proteção da vida, né? E a gente fala abertamente isso nos nossos ministérios, né? De que a violência intrafamiliar acontece inclusive com casais dentro da igreja, inclusive com pastores, que eu sei, e que uma vez que há esse divórcio, né? Então tem que levar em consideração essa questão. E então tem umas igrejas que dizem só o adultério termina o casamento, e outras igrejas que dizem, tem certas circunstâncias em que é permitido voltar a se casar, né, se o divórcio ocorreu nessas determinadas circunstâncias também. Agora, eu li um tempo depois, eu não sei como é que isso caiu na minha mão, são esses caminhos de Deus que a gente não sabe explicar até hoje. Caiu na minha mão um artigo do pastor Walter Carlson, que eu tive o privilégio de conversar com ele pelo telefone antes dele ir morar com o Senhor. Ele já tinha 72 anos de casamento com a esposa. Então, não é um pastor batista, não é um pastor que estava advogando em causa própria, porque às vezes o pessoal diz, não, ele está interessado, ele também é divorciado, está, né, defendendo o que é seu. Não. Então, ele dizia que ele não conseguia juntar a pessoa de Deus amoroso, né, que ama, que tem compaixão, que é misericordioso, com esse Deus taxativo de que, pecou no divórcio, nunca mais.
Então, ele foi estudar a diferença entre repúdio e divórcio. Ele foi estudar nas línguas originais em hebraico e em grego, e ele se deu conta que quando a Bíblia foi traduzida para o inglês, em 1500 e não sei quantos, com o rei James, King James, James, Santiago, que aí foi que deu um dos grandes problemas, porque em vez de usar a palavra repúdio, né, eles usaram a palavra divórcio, que era do seu contexto cultural daquela época. E aí ingressou uma nova doutrina na igreja que não havia antes, né? E ele diz assim, o repúdio é diferente do divórcio. O repúdio é você colocar de lado uma mulher sem lhe dar a carta de divórcio. Inclusive, Jesus teve essa conversa com os fariseus, né? Quando eles dizem, a gente pode se deixar, pode se divorciar de uma... O que Moisés disse? Moisés disse, né, na lei antiga, de que se a gente se divorciar de uma pessoa, a gente não quiser ela mais, que lhe dê carta de divórcio. Carta de divórcio. Porque a carta de divórcio protegia essa mulher. Ela dizia, assim, que realmente ela estava divorciada e que ela podia casar de novo, porque dentro da lei judaica, até o dia de hoje, um divórcio implica necessariamente na possibilidade de um novo casamento. Mas uma mulher que não tivesse a carta de divórcio, ela continuava casada. Ela estava repudiada e não divorciada. E a repudiada continuava casada. Ela só tinha sido rejeitada pelo marido. Então, um homem que se juntasse com essa mulher repudiada, sim estaria cometendo o adultério. Com certeza, ela não estava divorciada. Estava divorciada. E até hoje, né, nos costumes, né, da Torá, dos costumes judeus ortodoxos, né, eles têm esse costume de quando a mulher se casa, né, o homem e a mulher se casam, eles têm o que eles chamam de uma ketubá, que é um contrato de casamento. Então, assim, se você se divorciar, se seu marido não te quiser mais, quiser se divorciar de você, porque a lei dizia que o homem podia se divorciar da mulher, a mulher não podia se divorciar do homem. E é assim nos judeus ortodoxos até hoje, que é uma outra complicação. Às vezes eles não querem soltar. Então, nessa ketubá, se você se divorciar dessa mulher, você tem que dar não sei quantos cabritos, e não sei quantas ovelhas, e tem que dar tantas moedas de ouro, de não sei o que mais. Então, tinha toda essa negociação de como é que você vai deixar amparada essa mulher economicamente, de forma que ela pudesse sobreviver sem cair na prostituição. Né? Porque não tinha muitas opções de carreira para a mulher nessa época, né? E, às vezes, os homens, para não cumprirem com esse contrato, com essa ketubá, não lhe davam carta de divórcio. Mandavam embora, tá, vire-se, vai para casa do seu pai, né, vai para onde você quiser. E as mulheres ficavam expostas, vulneráveis, né, a ver navios, sem poder realmente casar de novo, né, ou então, se casasse de novo, eram mulheres, né, que estavam vivendo realmente em adultério. A mulher ficava com a vida parada, né? Ela com a vida parada, sem uma... E nessa época ela dependia. E nessa época, a mulher dependia de um homem, né, para poder sobreviver economicamente, né? Ou do marido, ou do pai, ou quem sabe do irmão, né? Porque ela não tinha uma independência financeira facilmente, a não ser que ela tivesse bens próprios, né? Que ela só poderia ter se ele cumprisse. Então, havia homens que não queriam fazer isso, né? Para não ter que abrir mão do dinheiro, nesse negócio de amor a dinheiro, não é de hoje, Já não, é de muito tempo. Esse negócio de amor a dinheiro é complicado. O dinheiro é muito bom, mas o amor a dinheiro O amor a ele que arrebenta é com um monte isso aí. arrebenta com muita coisa. Então, aí começou esse negócio. Então, quando Jesus fala que, né, o homem que se casa com uma mulher divorciada, no original diz o homem que se junta com uma mulher repudiada está vivendo em adultério. E no hebraico é a mesma coisa, no grego é a mesma coisa. E isso, para mim, foi muito importante, pessoalmente, inclusive, porque foi uma libertação. Então, assim, o divórcio não é o pecado sem perdão, né? O novo casamento não é o pecado sem perdão.
Porque o nosso Deus de misericórdia, nosso Deus de compaixão, nosso Deus que vê a mulher especialmente, né, nessa situação tão fragilizada que até hoje me comove, né, cuida de nós. E se não casamos de novo, ele é o nosso marido. Mas se a gente casa de novo, a gente não vive em pecado. Né? Eu acho que todo mundo tem que se arrepender dos seus pecados, todo mundo tem que pedir perdão das coisas que fez mal feitas, seja na relação em que estiver. Mas o divórcio, né, o novo casamento, não é o pecado sem perdão. A gente não vai para o inferno por causa disso, né? Porque senão na igreja fica aquela coisa assim muito desigual. Ah, você pode ser um ex-alcoólatra, você pode ser um ex-assassino, né? Você pode ser um ex-assaltante, um ex-criminoso, mas você não pode ser um ex-casado, um ex-divorciado, né? Porque esse pecado é sem perdão. E Jesus não morreu na cruz e disse: não, para tudo um instantinho, tem um pecado aqui dentro que eu não vou morrer por ele. E esse pecado do divórcio, do novo casamento. Pera um minutinho, deixa eu tirar daqui. Não, Jesus não fez isso. Ele morreu por todos os pecados, inclusive por este. Então, todos os pecados têm perdão, né? Com exceção do pecado de desconhecer o Senhor, né? Quando a gente realmente repudia completamente o Espírito Santo para sempre, né? Uhum. Fora disso, tudo é perdoável, né? Inclusive isso. Então, a gente tem que entender que o divórcio é um pecado como outros, tem as suas consequências, é um pecado que tem consequências. Nem sempre a pessoa divorciada quis o divórcio, às vezes ela foi largada, deixada, rejeitada, repudiada, largada de lado, ou ele Sofreu a também quebra da aliança de alguma maneira, né? sofreu a quebra da aliança de alguma maneira, mas há perdão para esse pecado. E se há perdão, há um recomeço. E se há um recomeço, Marcela, há esperança. Glória a Deus. E a esperança sempre traz vida, porque esse é o nosso Deus, né? E a Amém. proposta de vida dele é que a gente viva a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que a gente possa viver não a nossa vida, mas a vida dele, que é uma vida Amém. plena, abundante. E acho que dentro de todo esse panorama até aqui, que a gente vem falando sobre o divórcio, que como a gente começou há alguns episódios lá atrás, a gente disse é um assunto muito delicado, é um assunto dolorido, mas há esperança para aqueles que estão em Cristo. E é isso que Amém. a gente consegue ver. Eu estou aqui vendo uma coisa que vocês não veem, eu vejo os olhinhos da doutora Esli, e a gente percebe o quanto o nosso Deus é restaurador. Algumas coisas eu queria ressaltar ao longo de tudo que a gente veio acompanhando e aprendendo com a doutora Esli nesses episódios. Deus é um Deus provedor, ele é o marido, ele é restaurador, ele é a nossa esperança. E por isso que ele não nos permite, o convite dele é para não nos permitir ficarmos com farpas, vivendo insanidades, porque a proposta de vida dele é que a gente seja são, emocionalmente sadio, para que a gente viva uma vida de santidade. Que série de podcast, hein, doutora Esli? Oh, e esse é um assunto que as pessoas me escrevem muito, me comentam muito, me perguntam muito, testemunham muito também, me contam as suas coisas, né? E eu fico muito feliz. Leem o meu livro de Quando o Vínculo se Rompe, né? Da editora Ultimato, que as pessoas podem comprar também, e que também tem sido uma bênção na vida deles. Nunca imaginei que um livro que sangrou tanto para ser escrito pudesse ser uma bênção na vida de tantas pessoas, mas tem sido para a glória de Deus. Há quem diga que as nossas maiores dores se tornam o nosso maior ministério. E a gente louva a Deus porque você sobreviveu. Você não parou, doutora Egeli. Você seguiu. Evangelho é sobre avanço, né? Porque quem para no deserto morre. Mas quem E continua não, caminhando vai vivendo a experiência da cura, né? e não só sobrevivi, vivi bem e vivo bem. Isso, Né? isso aí. Mesmo no tempo em que eu fui me recuperando do divórcio, mesmo antes de voltar a me casar, porque as pessoas acham que a única solução para o divórcio é um novo casamento. Não, eu realmente tive uma palavra de Deus de que eu voltaria a me casar, mas eu passei 7 anos divorciada, eu não esqueço da minha identidade de mulher divorciada, né? Então, eu vivi bem, E mesmo nesses divorciada, 7 anos viveu de maneira plena no Senhor, né? plena no Senhor, plena com minha filha, plena como família, outro tipo de família, mas assim.
Então, eu vou repetir para você que está acompanhando aqui nos nossos podcasts, mas quer ser ministrado um pouquinho mais, então adquire o livro Quando o Vínculo se Rompe, doutora Esli Carvalho, é da editora Ultimato, joga na internet, você vai conseguir obter esse livro, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, e como bênção é algo que se compartilha, pega esse podcast aqui, ó, compartilha com seus contatos, aí do WhatsApp, coloca nas suas redes sociais, porque o nosso objetivo é sermos bênção e descobrirmos que sem sanidade não há santidade. Deus tem levantado a doutora Esli aqui para nos ajudar nessa, diria eu, jogada de luz nos nossos quartos escuros, através do que o Espírito Santo usa a instrumentalidade da doutora Esli. Muito obrigada, viu, doutora Esli? Não, eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto, testemunhar da glória de Deus, da fidelidade do Senhor. Vamos orar? Vamos, vamos. Senhor, nós queremos te agradecer por esses tempos que a gente tem tido para conversar sobre esse assunto. O Senhor é o nosso marido, né? Mesmo a gente sendo homem ou mulher, né? Como igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, o Senhor sempre é o nosso marido. E nós te agradecemos porque a sua palavra é uma palavra de esperança, né? Uma palavra de que seja a condição em que a gente se encontrar, o Senhor é um Deus de esperança, de misericórdia, de compaixão, um Deus que perdoa, um Deus que se interessa por nós, por mim como esposa, como ex-esposa, como marido, como ex-marido, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. O Senhor se interessa pelo nosso bem-estar. O Senhor é um Deus de restauração. Onde está a ruptura, o Senhor também quer trazer a restauração e a reparação. Agora, abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, de hoje e de todos os outros dias em que vão estar ouvindo as nossas palavras, que possam ser palavras de bálsamo, Senhor. Esse bálsamo de Gileade que vem do teu trono, e que essas pessoas possam realmente se encontrar com o Senhor em novidade de vida, de uma forma nova, maravilhosa e muito especial diante de ti. E nós te agradecemos porque o Senhor é este Deus de amor. E por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que eu tenho certeza que fará na vida de outras pessoas também. Abençoa a Marcela, que nos faz perguntas tão lindas, e os seus comentários. E tudo isso seja feito, Senhor, para que o teu povo seja curado e o Senhor receba a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, nos aguardem, porque a gente vem com muito mais, afinal de contas, a gente não cansa de repetir. Sem sanidade não há santidade. E foi para a santidade que o Senhor nos chamou, e é assim que a gente vai seguir. Um beijo.